Olá, meninos! Chegou o dia da nossa verificação parcial. Vamos lá, então, para a leitura da prova, para verificar se tudo está bem compreendido, para não ficar nenhuma dúvida, vocês fazerem uma ótima prova, obtendo um bom resultado. Vamos nós? Primeira questão fala o seguinte: quando ocorre o resfriamento da água, ela passa do estado físico líquido para o sólido, devido à perda de calor para o meio. A essa transformação damos o nome de... Então, qual é o nome que se dá na transformação da água quando ela passa do estado líquido para o estado sólido por conta da perda de calor para o meio? É sublimação, fusão, solidificação ou condensação? A próxima. Podemos dizer que energia é a capacidade de produzir movimento, pois há presença de forças quando ela se manifesta. É transferida ou transformada. Assim, as formas de energia podem ser classificadas em modalidades. Então, aqui está explicando que as formas de energia, a energia, elas têm classificações de acordo com algumas modalidades. E aí vocês vão identificar o tipo de energia que está associado ao movimento. Então, a energia que está associada ao movimento, como é classificada? É energia elétrica, cinética, térmica ou luminosa? Então, aqui vocês vão marcar como se chama, dentre esses quatro, a energia associada ao movimento. A próxima. A seguir são listados alguns elementos e suas características. Então, a gente vai ter aqui diversos elementos. Magnésio, Z igual a 12, A igual a 24. Argônio, cálcio, nitrogênio, oxigênio, sódio e flúor. De todos eles, tem aqui Z igual a, aí tem um número, e A igual a outro número. Aí, o que vocês vão fazer? São listados átomos isótopos, isóbaros e isótonos? Quais são? Então, o que vocês vão responder? Se tiver átomos isótopos listados, vocês vão botar lá isótopos e vão escrever quais são. Isóbaros, tal, tal e tal. E isótonos, tal, tal e tal. E aí você pode, inclusive, complementar justificando, explicando por que aqueles que você escolheu como isótopos são isótopos, e os isóbaros e os isótonos, ok? Vamos lá para a próxima. Observe o elemento hipotético a seguir. Então, tem aqui o elemento M, aqui em cima está mostrando o número atômico, e aqui embaixo a massa atômica. Com base nessas informações, pergunta assim: qual é o número de nêutrons do elemento M? Então, se eu tenho o número atômico e eu tenho a massa atômica, como eu faço para descobrir o número de nêutrons? Próxima questão. Considere 3 átomos hipotéticos, X, Y e Z. Sabe-se que X é isóbaro de Y, mas X é isótono de Z. Também se sabe que Y tem número atômico 56, número de massa 137, e o Y é isótopo de Z. E sabe-se que o número de massa de Z é 138. Então, aqui a gente tem diversas informações para descobrir outras informações. E aí, pergunta o seguinte: qual é o número atômico de X? Então, sabendo que X é isóbaro de Y e isótono de Z, sabendo que Y tem número atômico 56, massa 137 e é isótopo de Z, e sabendo que Z tem massa 138, qual o número atômico de X? Ok? Você pode colocar um número
e explicar também como você chegou a essa conclusão, para ficar com a resposta mais completa. A próxima. Um aluno escreveu em seu caderno diversas afirmações a respeito da estrutura atômica. No entanto, ao relê-las dias depois, percebeu que todas estavam erradas. Analise as afirmações do aluno contidas nos itens a seguir. Quais foram os erros cometidos em cada uma? Então, fiquem atentos, meninos. Por quê? Porque aqui já está sendo feita a afirmação de que todas estavam erradas. Isso significa que você vai ter que explicar de cada uma das opções qual o erro cometido. Vai justificar esses erros, ok? Vamos lá. Letra A diz que prótons e nêutrons estão localizados na eletrosfera, onde se concentra quase toda a massa do átomo. Qual é o erro aí? Como você corrigiria? Como seria o correto? Letra B. O modelo de Dalton admitia serem os átomos compostos por partículas menores, chamadas partículas subatômicas. Letra C. Ao incidir um feixe de partículas em uma lâmina metálica de ouro e observar que a maioria das partículas atravessava a lâmina, Rutherford concluiu que o núcleo ocupa praticamente todo o tamanho do átomo. E a letra D? O número atômico é determinado pela soma dos números de prótons e de nêutrons do átomo, enquanto o número de massa é definido pela soma do número de prótons com o de elétrons. Meninos, então não se esqueçam que vocês têm que indicar o erro e corrigir, tá? Reescrevendo a frase toda da forma correta, ok? Vamos lá para a próxima. As diferentes cores emitidas nas luzes dos fogos de artifício podem ser explicadas pelo modelo atômico de qual cientista? Thomson, Dalton, Rutherford ou Rutherford-Bohr? A próxima. Essa não tem muito o que explicar, né? A próxima. 5 amigos estavam estudando para a prova de química e decidiram fazer um jogo com os elementos da tabela periódica. Cada participante selecionou um isótopo dos elementos da tabela periódica e anotou sua escolha em um cartão de papel. Os jogadores Fernanda, Gabriela, Júlia, Paulo e Pedro decidiram que o vencedor seria aquele que apresentasse o cartão contendo o isótopo com o maior número de nêutrons. Os cartões foram então mostrados pelos jogadores. Então aqui está o cartão que a Fernanda, que a Gabriela, que a Júlia, que o Paulo e que o Pedro escolheram. Observando os cartões, é correto afirmar que quem seria o vencedor ou a vencedora e justifique a sua escolha, ou seja, o vencedor é aquele que apresentar o cartão contendo o isótopo com o maior número de nêutrons. Aí você vai explicar, vai dizer quem foi o vencedor e vai explicar por quê. Por quê? Como você chegou a essa conclusão aqui do maior número de nêutrons na sua escolha, ok? A próxima, considere a tabela a seguir, que fornece características de 5 átomos, 1, 2, 3, 4 e 5. Indique. Letra A, quais átomos são isótopos entre si? Letra B, quais são isóbaros? Letra C, qual átomo apresenta o maior número de nêutrons? Então aqui, meninos, vem os átomos 1, 2, 3, 4 e 5 com o número atômico e o número de massa. E aí, com essas duas informações, você já consegue identificar quais são os isótopos, quais são os isóbaros e qual apresenta o maior número de nêutrons, ok? Lembrem-se de como a gente chega a essa conclusão, A próxima. Fenômeno é toda e qualquer transformação que ocorre com a matéria, na qual ocorrem mudanças na sua composição. Os fenômenos podem mudar ou não a sua natureza, podem mudar ou não a natureza da matéria, sendo classificados em fenômenos químicos ou fenômenos físicos. Analise cada um dos fenômenos abaixo
e assinale todos os que representarem fenômenos químicos. Então, se eu estou pedindo para assinalar todos, meninos, é porque vai ter mais de uma resposta para marcar. E aí vocês vão marcar todas aquelas que representarem fenômenos químicos. Vamos lá. As opções: dilatação do metal nos trilhos, fermentação da massa do pão, cozimento de alimentos, queimadas em florestas e derretimento das geleiras. Meninos, essa foi a nossa avaliação. Façam agora com bastante atenção, com bastante cuidado, expliquem detalhadamente, façam uma ótima prova. Por hora é só. Bye, bye.